Olá, amigos, internautas que estão nos assistindo agora. Estamos dando início a mais um Evangelho online, que é uma iniciativa aqui da Federação Espírita Paraibana, para justamente incentivar a prática desse culto tão importante e que traz tantos benefícios ao espírito que está aqui encarnado, como também a toda a psicosfera do ambiente em que estamos. Então, hoje nós estamos aqui, eu sou Maiara, estamos com Tiago Souza, do Leopoldo Cirne, estamos também com Marcos Paterra, da AME. Dê um oi aí pro pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. E hoje o tema, ele é bem interessante. O tema está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema do capítulo é Sede Perfeitos. E é o último item do capítulo, que se chama Cuidar do Corpo e do Espírito, no capítulo 11, no item 11 do capítulo 17. Então peguem aí os evangelhos de vocês para acompanhar a leitura e a posterior reflexão aqui conosco. Coloquem também, separem uma água para ser fluidificada e magnetizada pelos bons espíritos, servindo como remédio para o nosso corpo físico, como também espiritual. Então, para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Então, Marcos, por favor. Claro. Vamos então elevar o nosso pensamento, imaginar nosso Deus, Jesus Cristo, os bons espíritos, e a eles agradecer essa semana que estamos tendo, onde podem ter ocorrido coisas não tão boas, coisas boas, mas que todos tiveram seus percalços a fim de evoluirmos, onde temos que agradecer a nossa reencarnação nesse planeta, onde o cuidar de nós, seja ele em termos nominal, do corpo material, ou seja, do espírito, visando assim o ser integral, é uma prioridade. Agradecemos, Senhor Deus, e damos início à nossa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, para a gente entender um pouquinho do nosso texto, vamos fazer a leitura agora. Vocês peguem os evangelhos para acompanhar junto conosco. Então, o item 11, cuidar do corpo e do espírito, inicia da seguinte maneira: consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne, para que essa prisioneira viva se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que está são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? A luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam aqui: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, está a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse
em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único meio que conduz à perfeição. Essa mensagem foi trazida por Georges, Espírito Protetor, em Paris, 1863. Que mensagem belíssima. E super atual, né? Como todas as mensagens do Evangelho, que realmente elas perpassam aí o tempo. Eu acho importante esclarecer que muita gente não sabe o que quer dizer ascetas, né? E ascetas, na verdade, a gente pode, como exemplo, colocar muitos que participam de religiões orientais, né? Que usam da fé como alimento. Então, deixam muitas vezes de comer, jejum, alguns praticam inclusive autoflagelo. São pessoas que muitas vezes abdicam de tudo, entram em completa sintonia, que eles dizem, né, com a luz, com o ser transcendental, e não cuidam do corpo e acabam ficando doentes, começam a ficar com problemas sérios ao médio e longo prazo. Então, as sectas seriam pessoas desse nível, pessoas que não se preocupam com a matéria, com o corpo. E aí, o contraponto é justamente os materialistas. Eles já não quer saber se você tem alma ou não tem alma. O problema é cuidar do corpo. É aquele que fica tomando remédio para emagrecer, fica tomando remédio para engordar, ou fica tomando remédios que não deveriam para manter algum tipo de corpo, ou que chegam a extremos como anorexia, como bulimia. Então, são pessoas que são exageradamente de um lado ou do outro. E ele muito bem disse que o Espiritismo chegou para resolver essa questão. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. É o equilíbrio mesmo, né? Que deve acontecer. E é interessante isso que você falou, Marcos, porque realmente existem essas doutrinas e se a gente passar assim batida, a gente acaba não compreendendo bem, né? Que os ascetas, eles realmente praticam essa automortificação, essa autoflagelação em busca da sua fé, então não é algo proposital para acabar com o corpo, mas porque eles acreditam que fazer isso gera alguns benefícios. E existem, em contrapartida, os materialistas. E é interessante que eu estava pesquisando, né, para vir para cá, e eu, olhando a Revista Espírita, de 1869, Kardec ele vem falar um pouquinho sobre isso, um pouco sobre esse tema, no título que ele vem falar sobre a carne é fraca. E é interessante, ele vem falar um pouquinho sobre os materialistas, e ele vem dizer, é curioso ver o materialista falar incessantemente da necessidade de elevar a dignidade do homem, quando se esforça para reduzi-lo a um pedaço de carne que apodrece e desaparece sem deixar vestígios. Então, realmente, existem essas contradições. E como o Marcos falou, muitas vezes o que a gente passa aqui na Terra ou é 8 ou é 80 com o nosso corpo. Ou a gente realmente não está nem aí para ele, descuida totalmente do nosso corpo, faz essa autoflagelação, esse tipo de coisa, ou é o 80, que é o excesso, que é você só dar importância a isso na sua vida. Então é você cuidar da única coisa que tem prazo de validade aqui na Terra, que é o corpo físico. Então realmente a gente tem que
balancear bem esse tipo de coisa. É que infelizmente, a gente já entra em outras esferas, mas a gente vive num mundo neoliberal, né? Extremamente capitalista. Então a lei do consumo, do imediatismo, ela é muito predominante. E a gente sabe que o ser humano é muito influenciável. Então o importante sempre é ter o conhecimento para poder ter o discernimento. Tá? E saber que muitas vezes há erros por persistência em errar, mas não porque não é ofertado, como nesse momento, o conhecimento. É interessante que o Geórgios, ele demonstra justamente essa necessidade de cuidar do corpo, porque o corpo, ele influencia o espírito, da mesma forma que o espírito influencia o corpo. André Luiz nos esclarece que a cada reencarnação o espírito molda o seu corpo e evolui, e o corpo que temos hoje já é um resultado de inúmeras evoluções que ocorreram. Então, o extremo de só cuidar do corpo e esquecer o espírito não é agradável a Deus, porque o mais importante é o espírito, mas para o espírito se manifestar no plano material, ele necessita do corpo como instrumento. E para que ele, como ele menciona, o Geórgio menciona aqui, para que o corpo sinta a ilusão de liberdade, onde o espírito possa ter, como é que eu posso explanar, ele possa sentir, usar as suas faculdades, é necessário que o instrumento esteja em perfeitas condições, né? Então, ele menciona que o corpo tem que estar são, disposto e forte, para que o espírito possa se manifestar e sentir a liberdade no seu agir, na sua manifestação. Do outro lado, o materialista, focado mais na parte do corpo e esquecendo a alma, como a Mayara mencionou, ele está só valorizando o pedaço de carne, que vai retornar. Vai retornar ao universo. Que não é seu, né? Exatamente, que também não é seu. E a própria lei de conservação, conforme tem no Livro dos Espíritos, na questão 718, Kardec pergunta o seguinte: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E a resposta é sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Então veja, a própria lei de conservação leva todo o ser vivo a buscar a manutenção do corpo para a sobrevivência, né? Agora, como se deixa claro, são dois fatores importantes que a gente está abordando aqui, e como nós estamos falando com muita gente ao mesmo tempo, e diversas interpretações, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Primeiro, que a gente nasce com algumas cicatrizes, vamos dizer assim, espirituais. Então, às vezes, nós nascemos com um gordinho, mais magrinho, com uns defeitinhos, e que nós temos que passar por essas provas ou expiações, ou até determinações, para que possamos vivenciar. E existe também uma linha tênue entre o que é racional e o que não é. Então é lógico, a pessoa tem uma saúde perfeita, às vezes está um pouco acima do peso, está obeso. É claro que tem que se tratar, de repente, em um médico. Eu não estou falando em materialismo, estou falando em tratar do corpo e, por tabela, como você muito bem disse, pelo espírito. O receio é que as pessoas entrem e ultrapassem a linha tênue. Aí começam a fazer regime por conta própria, ou começam a tomar remédios por conta própria, tratando o corpo e esquecendo, primeiro, que não é capacitado para isso, e segundo, que está ofendendo diretamente o espírito. Acho que tudo é a intenção, né? Se você tem essa intenção de, é uma estética excessiva, eu preciso para poder me enquadrar em determinado padrão, então isso é uma coisa. Outra coisa é você realmente estar cuidando, estar indo, fazendo exames de rotina, indo numa academia ou fazendo exercício físico, né? Que a gente sabe que é essencial na nossa vida. Agora eu queria ressaltar uma coisa que é esse primeiro período, essa primeira pergunta que o espírito de Geórgios, ou Jorge em francês, né,
que ele faz, que é interessante a gente refletir um pouquinho sobre ela, que é consistirá na maceração, ou seja, mortificação do corpo, a perfeição moral. E aí você fica refletindo um pouquinho sobre isso. Porque, por exemplo, Jesus, ele veio falar dos bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. E aí, então, será que isso foi um convite à dor e ao sofrimento? Será que é nisso que se constitui essa perfeição moral? E aí a gente vê que não. Inclusive, existe um item lá no Evangelho que já foi, inclusive, debatido aqui, que a gente está seguindo a ordem, né, do Evangelho. Então, lá no capítulo 5, lá no início, Bem-aventurados os aflitos, existe um item que se chama provas voluntárias, o verdadeiro cilício. E aí, eu não lembro se foi Kardec ou algum espírito, mas ele realmente faz o seguinte questionamento: se é válido, se haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. Então, você trazer para si mais provas que você não necessitaria, entre aspas, passar, mas você agregar isso para si, será que tem mérito? E aí, o espírito mesmo, ele responde que quando isso objetiva o bem do próximo, aí sim tem muito mérito, porque é uma caridade pelo sacrifício. Mas, se isso só objetiva você, só é você querendo passar por aquilo, seja por, não sei, masoquismo, ou seja por querer evoluir mais rápido, achando que é dessa forma que acontece, aí ele diz que não há mérito nenhum, porque é um egoísmo por fanatismo. Então a gente vê essas diferenças. Então não é um convite que Jesus faz ao sofrimento. Pelo contrário, aí no Bem-aventurados aflitos, ele está falando, está exaltando justamente a resignação, né? O bem sofrer. Porque a gente sabe que aqui na Terra ninguém veio a passeio. Que a gente veio com a nossa missão de se melhorar e amar e servir a todos em humanidade. E, porventura, a gente vai estar passando por determinadas dificuldades, por determinados problemas que tem por causa nós mesmos. Então, a gente tem que ver, tem que entender isso aí. Então, é interessante refletir um pouquinho sobre essa primeira frase, essa primeira pergunta do Espírito, que dá subsídios para todo o restante, né? Isso é interessante que você disse, que me lembrei agora foi de Jesus Gonçalves. Ai, maravilhoso. Que é uma história fascinante, que preenche toda ali a alegoria, toda a história do bom samaritano. Que na minha concepção ali é prova, é expiação. É tudo, é missão. E é uma missão realmente fenomenal. Verdade. E é uma pessoa que nasceu bem de saúde, relativamente pobre, né? Mas um pai, mãe, tudo bonitinho. E ele, aos 4 anos, parece já perdeu a mãe. Aos 15 perdeu o pai. Aí começa e morre com lepra. Aí muitos perguntam por que uma pessoa passou uma encarnação toda tendo tanto sofrimento, seja psicológico, seja físico. Cadê Deus, né? Aí, nessa história. Gente, procurem a história de Jesus Gonçalves, vocês vão se admirar. É Vale muito a pena. bom mesmo. Belíssimo. É isso mesmo. A gente vê diversos exemplos, né, de pessoas que têm essa conduta e que a gente deve realmente se espelhar, né? Porque a gente sabe que não é fácil a vida aqui na Terra. E a gente está falando aqui, mas cada um sabe o seu calo, o seu íntimo, o que cada um passa. Eu trabalho com muitos pacientes, muitas pessoas, né? E a gente hoje está vivendo uma onda muito grande de depressão. Muitas pessoas depressivas. A doença, né, do século. É a doença realmente, até 2030, vai estar um número alarmante de pessoas com depressão. Hoje já é 4 vezes maior o número de diabéticos, para você ver como está o problema. Então, e são pessoas que, se a gente não entender, não vai saber resolver a questão. E entra nessa faixa de cuidar do corpo. São pessoas que param de cuidar, de olhar para si mesma, de olhar para o próprio corpo. Param completamente. Então, se não houver uma orientação, um apoio,
uma ação tanto médica como espiritual, essas pessoas entram em declínio psicológico e cometem o pior fim. Então, acho importante também deixar claro que cuidar do corpo e do espírito também é se afastar dessas ideias um tanto que denigrem a nossa imagem, a nossa própria pessoa, porque somos o que somos. Às vezes eu sou feio, eu me acho horrível, mas de repente sou casado, tenho filhos, tenho uma boa família, estou estabilizado no emprego. Será que tudo isso não importa? O que importa é só que eu me acho feio? E por me achar feio, eu entro nesse círculo vicioso e acabo condenando a mim e de repente a minha família a novas encarnações. Exatamente. É muito complicado isso. Então fica aqui realmente o nosso chamado para isso. Se estiver passando por algo desse tipo, procura ajuda, né? E não só a espiritual, mas também a física mesmo, o médico. A espiritual ela é um complemento determinante, mas ela é um complemento. A pessoa que tem depressão, no caso de depressão, ela é um problema cerebral. Ela precisa tomar remédios para que se possa voltar a andar normalmente tudo certinho lá dentro. Exatamente. Então vamos ter que ser os dois caminhando juntos para poder resgatar, né, esse espírito. Então, eu acho que a mensagem que fica mesmo... Sim, eu queria também falar um pouquinho sobre o que eu vi nesse texto de Kardec, que eu aconselho todos a lerem. Esse é A Carne é Fraca, que está na Revista Espírita de 1869, em março de 1869, que ele vem falar um pouquinho desse ditado, né? A carne é fraca. E ele vem falar que justamente, na verdade, o que é fraco é o espírito, e que a carne, como ele vem falar aqui, se ela não for bem orientada, ela fica como um cavalo, né? O George vem falar aqui que é um cavalo desgovernado. Não estou achando agora, mas é por aí. E é muito fácil a gente colocar a culpa na carne, né? A gente tirar essa responsabilidade de nós mesmos e colocar num objeto ou até em Deus, né? Que a gente acaba se revoltando por determinadas coisas que acontecem na nossa vida e coloca a culpa na divindade, quando nós somos os responsáveis por tudo que passa na nossa vida. Então, realmente a gente tem que voltar o olhar para nós mesmos, e se a causa foi feita por nós, então só nós poderemos modificar o ambiente que a gente vive, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso também. E, infelizmente, estamos chegando ao nosso final. A gente sabe que a gente não esgota, né, esse conteúdo. Na verdade, isso é só uma pequena parte, uma ínfima parte do Evangelho e desse item mesmo. Então é realmente algo para a gente estudar muito, e mais importante, colocar na nossa vida, na nossa prática cotidiana, né? Então é realmente cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito. E eu acho que para finalizar, essa frase do final, quando ele vem falar sobre dobrar a alma, submeter, humilhar, mortificar. Então é realmente transformar os nossos defeitos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho em virtudes, porque é desse modo que nós chegaremos à perfeição. É assim que é a vontade de Deus, né? Então, estamos chegando ao nosso final. Vocês gostariam de dar as últimas palavras, as considerações finais? Fiquem à vontade. Eu, da minha parte, eu só gostaria de deixar claro, e que é importante também, que embora nós entendamos, saibamos que tudo é uma consequência perispiritual, muitas vezes é o nosso espírito que traz causas e consequências, né, do que acontece conosco nesse novo encarne, também não devemos ser permissivos. Isso é importante. Se nós viemos com isso, é um obstáculo para vencermos e não nos acomodarmos, como eu já ouvi de espírita falar na próxima encarnação tudo. Quer dizer, entre uma encarnação e outra, gente, tem uma dimensão aí que muitos chamam de umbral,
que não é nada agradável. Exatamente. E para atingirmos essa perfeição moral que iniciou a pergunta do item de hoje, é justamente a reforma que devemos fazer com que opere em nós. A reforma eliminando o egoísmo, eliminando o orgulho. E dessa forma é que a gente vai evoluir aos poucos, vida após vida, né? E não só a questão do sofrimento do corpo, mas sobretudo a evolução do espírito. Esse é o mais importante. O corpo é apenas um instrumento, onde a cada reencarnação nos é dado um novo instrumento para que possamos nos manifestar para a prática do bem. Exatamente. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo aos bons espíritos. Amado Mestre Jesus, irmão de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, por mais um evangelho, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para entender um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, no nosso dia a dia, está sempre próximo de nós, nos auxiliando, nos mostrando o caminho a ser seguido. Abençoa cada um de nós na nossa intimidade, abençoa os nossos entes queridos, familiares e amigos, abençoa todos aqueles que estão em sofrimento no momento, Senhor, por estarem nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, nas ruas. Ó Senhor, abençoa aqueles que não te conhecem, que necessitam desse amparo, amigo. Muito obrigada por tudo, permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, com isso nós finalizamos e até o próximo Evangelho Online.